Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus. Enquanto as nossas crianças vão saindo ali, até dar uma acalmada aqui, quero só lembrar aos nossos visitantes, especialmente, que na terça-feira nós teremos nossa reunião de oração às 20 horas, na quarta-feira nossa tarde da bênção às 2:30 da tarde, e sábado GP, círculo de oração às 8 horas da manhã, domingo, nossa escola bíblica dominical, e à noite, nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, como estamos fazendo agora aqui nesta noite. Aproveito o ensejo dos avisos, dos comunicados, para dizer que o presbítero Alisson e sua família estão atendendo a nossa congregação de São Luís, pregando a palavra de Deus e ministrando a Santa Ceia do Senhor. Presbítero Fábio e sua família estão de viagens, justificando aí a ausência deles nesta noite. Queridos irmãos, hoje à tarde tivemos um culto aqui muito precioso, gostoso, abençoado, para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus, né? E o presbítero Acibe esteve pregando a palavra do Senhor, foi muito oportuno e muito relevante assim, vê-lo pregando, com 89 anos de idade, uma palavra maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas, ver Deus usando ele com 89 anos, a irmã Neuci com 79 anos, 78 ou 79, uma coisa assim, é 78 ou 79, tenho certeza, 78 ou 70, então é muito bom, e tinha um grupo tão bom hoje à tarde, uma turma tão expressiva, e que o Senhor também possa falar agora ao nosso coração. Eu queria ler um texto de Marcos, mas eu vou fazer uso desta ocasião para nós relembrarmos princípios da palavra de Deus, tá bom? Hoje eu queria fazer uma pastoral com vocês, lembrando de alguns princípios da palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento na vida cristã, tá bom? Então hoje eu não vou fazer aquela comum pregação expositiva que sempre faço de domingo. Hoje vai ser mais uma conversa com as ovelhas de Jesus que ele trouxe aqui neste lugar. Vamos começar então pelo Evangelho de Marcos, que a gente já tem estudado aqui ao longo desse ano, muito embora estamos ainda no capítulo 2. Eu quero ler o versículo 17 para iniciar essa pastoral com a igreja de Jesus nesta noite, tá bom? Marcos capítulo 2. Graças a Deus pela sua vida, que bom vê-los aqui na casa de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Semana passada muitas irmãs estavam viajando, alguns maridos também não vieram, não sei por que os maridos não vêm quando as irmãs não estão presentes, mas que bom que vocês estão aqui. Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 17, tão conhecido de todos nós, diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes. Jesus ouviu o que os fariseus e os escribas disseram, tá bom? Então Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos ler de novo. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Feche os seus olhos. Queria que nós orássemos nesta oportunidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Vamos relembrar muitos textos nesta noite, que a Tua palavra não volte vazia, Senhor. Que o Senhor fale com a sua igreja, principalmente comigo, Senhor. Preciso tanto de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, confiados na Tua graça, para a glória de Deus. Amém.
Meus queridos irmãos, eu li em algum lugar, não me lembro onde, que Jesus não reforma ninguém, muito embora tenha teologia reformada aí, mas Jesus, Ele nos faz nova criaturas. O Senhor Jesus não reforma uma pessoa, o Jesus faz desta pessoa uma nova criatura. Eu sei que os avanços da medicina são grandes, enormes, e eu escutei uma outra frase, que os medicamentos, dos quais eu não sou contra, desde que acompanhados por um médico, os medicamentos podem até mudar comportamento, mas não mudam coração. Um novo coração só Jesus pode nos dar. E esse texto está falando disso. Esse texto está falando que Jesus, quando estava evangelizando, quando estava pregando o evangelho do reino, os fariseus, os religiosos daquele momento, eles não conseguiam entender muitas coisas. Como é que Jesus, por exemplo, o Messias, podia se assentar com os publicanos? Havia uma dificuldade de aceitação. Acontece que Jesus estava chamando Levi ou Mateus, e Mateus fez uma festança na casa dele, e ali Jesus continuava anunciando, pregando o evangelho do reino de Deus. E Jesus então usa esse provérbio para responder às dúvidas dos fariseus. E ele diz que da mesma maneira que as pessoas saudáveis, as pessoas sadias, os sãos, não precisam de médico, assim também o Senhor Jesus não veio chamar justos, mas Ele veio chamar pecadores. Essa comparação do versículo que nós lemos nesta noite aqui, ela é muito propícia, porque um doente que precisa de um médico, é porque ele precisa de restauração na sua saúde, ele precisa de regeneração em alguma área da sua saúde, e isso se aplica também na vida espiritual. Se uma pessoa acha que a espiritualidade dela já é boa, que a espiritualidade dela já é perfeita, então essa pessoa, ela não vai ver a necessidade de Jesus Cristo na vida dela, ela não vai ver a necessidade do Espírito Santo agir, trabalhar, lapidar na vida dela, não vai ver. Mas Jesus Cristo então veio chamar pecadores, e as pessoas que se reconhecem pecadoras, e a partir deste momento entregam a sua vida para o Senhor Jesus, começam a desenvolver um relacionamento com Jesus, começam a aprender de Jesus, se tornam discípulos ou alunos de Jesus, a vida dessas pessoas são transformadas. É uma transformação que começa aqui e que só termina na eternidade, mas quem olha para esta pessoa sabe que ela ainda precisa melhorar, mas que ela já melhorou muito. E nesse processo, porque é realmente um processo de melhoramento, então nós vamos enxergando na vida dessa pessoa as marcas de Cristo Jesus, as características de Cristo Jesus na vida dela, e isso traz glória para Deus, porque nós vamos percebendo Deus transformar a vida destas pessoas. Não existe nada mais empolgante na vida cristã do que andar com as pessoas e ver as pessoas sendo transformadas à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Essa é a empolgação de todas as épocas. Houve época em que a empolgação era ver pessoas sendo libertas
pelo espírito maligno, por Deus, dos seus espíritos malignos. Houve época em que a empolgação era porque tinha curas, tinha milagres, mas em todas as épocas, em todas as gerações, a empolgação número 1 da igreja, do povo de Deus, foi contemplar o Senhor Jesus, chamando pecadores e transformando estas pessoas em pessoas mais parecidas, mais semelhantes à do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. Então é disso que nós queremos falar nesta noite. Nós queremos falar sobre uma vida transformada. O Senhor Jesus ainda transforma vidas, Ele está transformando a minha vida. Tem áreas da minha vida que Ele está trabalhando, e eu espero que tenha áreas da sua vida que Ele também esteja trabalhando. Nós precisamos ver o Senhor fazendo isso nas nossas vidas. Então, o que é preciso, segundo Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, qual é o testemunho que a Bíblia, que a palavra de Deus nos dá para que nós tenhamos uma vida transformada? O que é necessário? Então nós vamos perceber na palavra de Deus que pessoas que foram transformadas, elas fizeram algumas coisas, elas seguiram alguns princípios e a vida delas foram transformadas. Em primeiro lugar, para ter a vida transformada, é preciso orar. Então eu imagino que vai passar lá para vocês, né? Na projeção. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Palavras do Senhor Jesus Cristo, ensinando como é a vida no reino de Deus para os seus discípulos. Um discípulo de Jesus é aquele que entra no quarto em secreto, que tem o seu momento a sós com Deus, e ali ele abre o coração para Deus, mas ele também abre os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Na igreja de Éfeso, Paulo também dá essa observação, esse princípio para eles. Efésios 6, 17 e 18 diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se em Mateus 6,6 diz para eu orar sozinho, agora aqui em Efésios 6, 17 e 18 diz para eu orar por outras pessoas, lembrar de outras pessoas, porque um cristão maduro ele faz isso, ele ora por ele ora por outros e ele ora com outros para a glória de Deus. Tiago capítulo 5 verso 13 diz: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Na hora do sofrimento, ore, busque a presença de Deus. Depois, primeiro livro de Samuel 12, 23 diz: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel é aquele profeta, Samuel é aquele juiz, Samuel é aquele homem de Deus lá no Antigo Testamento, e agora ele está se aposentando, está começando um novo momento, vai iniciar-se a época da monarquia. Então ele vai sair um pouco da evidência, e o povo diz: você vai deixar de orar por nós? Você vai deixar de interceder por nós? E ele diz: eu não posso cometer tamanho pecado. Irmãos, quando nós não oramos, nós estamos em pecado. Quando nós não praticamos essa disciplina espiritual, nós estamos em pecado. Quando nós não intercedemos por outras pessoas, nós estamos em pecado. E nós precisamos
confessar este pecado. Se você deseja ter a vida transformada, em primeiro lugar, você precisa pedir graça para Deus, para você orar, para você ter comunhão com Deus. Em segundo lugar, segundo princípio, para quem deseja ter uma vida transformada, é preciso meditar nas Escrituras. Josué 1:8, esse texto tão conhecido, ensinado para as criancinhas e memorizado pelas nossas criancinhas desde a mais tenra idade, que diz: não cesses de falar desse livro, do livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então precisamos meditar, não só ler, mas refletir, pensar, correlacionar a palavra no dia a dia das nossas vidas. Depois, Salmo 1, verso 1 e 2, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso aqui é uma experiência maravilhosa, irmãos. Eu tenho essa experiência, posso compartilhar com vocês algumas vezes da minha vida. A gente acorda mais cedo, lê a palavra, lê um texto, pega uma porção, fica meditando nela o dia inteiro, faz um bem para a nossa alma. É tão bom isso para a nossa vida espiritual. Salmo 19:14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É necessário meditar na palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, deixar a palavra de Deus ganhar o nosso coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, não é uma letra morta. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela funciona na nossa vida. A palavra de Deus é poderosa. E por falar nisso, Mateus 4:4, quando Jesus está sendo tentado por Satanás, então ele responde à tentação com a palavra de Deus, e ele diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Então não espera chegar 1º de janeiro para começar a leitura bíblica. Não, eu vou ler a Bíblia em 1 ano, ou em 2 anos, ou em 3 anos. Começa hoje, antes de dormir, pega um versículo, lê o versículo, medita nesse versículo, abre as Escrituras, pega primeiras cartas paulinas, ou primeiros evangelhos, ou pega o Pentateuco, lê a Bíblia, as literaturas joaninas, lê as petrinas, leia a Bíblia, pega a história da igreja, Atos dos Apóstolos, leia a Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus transforma as nossas vidas, irmãos. Quantas vezes eu estava para baixo, eu acho que até depressivo, sei lá, alguma coisa nesse sentido psicológico, aí essas palavras que estão tão impregnadas na gente, e aí, irmãos, eu vou lendo um livro inteiro, como 1 de João, eu vou lendo em voz alta, e quando eu termino de ler, eu estou bom, estou restaurado, estou renovado, estou novo de novo, glória a Deus, aleluia, vamos para frente. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, medite na palavra de Deus, a sua vida vai ser transformada. Em terceiro lugar, é preciso louvar ao Senhor. Salmo 103, versos 1 e 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Louve ao Senhor,
Louvar a Deus tem duas partes que a gente pode separar. Uma é agradecer a Deus, né? Senhor, obrigado, eu quero te louvar porque eu estou vivo. É uma oração cantada com os olhos abertos. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer pela minha família. Senhor, eu quero me alegrar na tua presença por esta noite de Santa Ceia. Senhor, eu quero te alegrar por mais uma semana que o Senhor nos deu. Senhor, eu quero me alegrar pelo livramento do Senhor na minha vida. Senhor, eu quero me alegrar, Senhor, porque o Senhor tem me dado o pão nosso de cada dia. Se alegrar em Deus e também louvar ao Senhor mesmo. Abre o inário, aleluia, e louve ao Senhor com a sua família na sua casa. Liga o YouTube, reúne a sua família, escolhe uma música cristã, claro que é cristã, uma música cristã, e louve ao Senhor com a sua família. A palavra de Deus diz no Salmo 156: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Outra versão diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. Colossenses capítulo 3:16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, aleluia. Efésios capítulo 5, versos 18 e 19, texto muito conhecido também, diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, eu sou ruim de cantar, hein? Eu sou ruim de cantar. Lá em casa eu sou corrigido, minha esposa está ali, eu começo a cantar, o Samuel grita: pai, está errado. Está errado, pai. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, faz bem para a nossa alma e sobretudo glorifica o nome do nosso Senhor, aleluia. Nós precisamos louvar, louve a Deus, isso vai produzir vida espiritual pela graça de Deus na sua vida. Em quarto lugar, para você ter uma vida transformada, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor, conforme diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Você precisa crescer, eu também, espiritualmente eu estou falando, porque outras áreas aqui eu preciso emagrecer, diminuir, mas eu estou falando espiritualmente, você pode crescer, em nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, evangelize, discipule alguém. Para crescer espiritualmente, nós precisamos ter essa experiência de evangelizar alguém, discipular alguém. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide, portanto, fazei discípulos, alunos de Jesus, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, nós temos um mandamento para nós irmos, nós temos uma promessa: o Senhor estará todos os dias conosco, nesse processo de evangelismo, nesse processo de discipulado, e nós temos também o poder do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho, para testemunhar da graça de Deus, para testemunhar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa experiência. Esta semana nós convidamos uma família, um casal que não era
cristão, e eles foram jantar lá em casa, e nós ficamos até mais de 1h da manhã. Eles chegaram 8 horas, era para chegar 8, chegaram antes das 8, 5 para as 8, bem no horário mesmo, aleluia, foi um grande testemunho, e nós conversamos, foi tão bom, irmãos, falar de Jesus para outras pessoas. Fala de Jesus para o seu colega de trabalho, fala de Jesus lá onde você trabalha, lá na sua escola. Não só convida as pessoas para vir à igreja, não, convida também, mas fala de Jesus, fala do Senhor Jesus para o seu parente, fala do Senhor Jesus para o seu vizinho, fala do Senhor Jesus para o seu familiar, fala do Senhor Jesus para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filhinho, para a sua filhinha. Igreja de Jesus, se nós quisermos crescermos, se nós quisermos ter a nossa vida transformada, nós precisamos ter essa experiência de evangelizar alguém, aleluia. Estou falando para você converter as pessoas, porque quem converte é o Espírito Santo. Nós só precisamos falar de Jesus, anunciar o Evangelho para estas pessoas, e o Senhor então fará a obra. Uma outra experiência maravilhosa que eu estou tendo, irmãos, a minha esposa também, é caminhar junto com uma pessoa, pelo menos uma pessoa, discipular esta pessoa, acompanhar esta pessoa, toda semana, quando possível. Eu tenho andado com pelo menos 2 irmãos da igreja, toda semana. Quando acontece algum imprevisto, que não pode, que não dá, meu coração fica tão triste. Por quê? Porque você vai acompanhando, vai ensinando a pessoa como que ora, vai ensinando a pessoa como que lê a Bíblia, vai ensinando a pessoa como que ela enfrenta as batalhas espirituais do dia a dia, vai discipulando a pessoa, e você vai vendo que a pessoa, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a se relacionar com o Senhor, ela vai tendo experiências com o Senhor, e ela começa a testemunhar: pastor Dani, olha, comigo aconteceu esta semana, o Senhor falou comigo, eu tive essa experiência na palavra, eu tive essa experiência na oração, o Senhor mostrou um pecado, eu confessei, eu criei que sou perdoada, e tantas outras experiências. Eu não fazia isso, agora eu consigo fazer, eu fazia isso de errado, agora eu abandonei. Irmãos, é empolgante, é emocionante você ver Deus trabalhar em outras vidas por meio da sua vida. Você não vê a hora de chegar o próximo encontro, para vocês estarem juntos ali, vendo Deus por meio da palavra, do seu Espírito, fazer grandes coisas no nosso caráter, na nossa vida. É maravilhoso. Você precisa ter essa experiência. Ore por isso, coloque diante de Deus isso, e o Senhor colocará alguém no seu caminho, aleluia. É incrível. Essa é a oração que Deus responde: Senhor, eu quero evangelizar alguém, coloca alguém no meu caminho. Deus vai colocar. Deus responde rápido essa. Senhor, eu quero discipular alguém, um irmão da igreja fraco na fé, alguém que não vem mais à igreja, alguém desanimado. Eu quero ser uma bênção na vida dessa pessoa, eu quero andar com ela, eu quero ver ela de pé espiritualmente, andando de novo, depois correndo, depois voando na tua presença. Eu quero ver ela, Senhor, animada de novo na sua presença. Eu quero ver ela, Senhor, ativa de novo na sua presença. Me usa, Senhor. Eu não sou nada, mas a tua graça e o teu poder se aperfeiçoam na nossa fraqueza. Senhor, me usa nas tuas mãos. E o Senhor então vai colocar alguém diante de você. Vai colocar alguém diante do Senhor. Essa semana teve o churrasco dos homens, né, presbítero João Paulo? Que carne gostosa aquela, hein? Meu Deus do céu, que é aquilo? Jesus da glória. Então, irmãos, teve o churrasco, e eu fiz um planejamento diante de Deus, porque eu sabia que algumas pessoas, eu falei: Senhor, eu quero gastar o meu tempo com aquela pessoa que vai lá, e orei por aquilo. Aí chegou lá uma outra pessoa, que um outro irmão levou, e eu fiquei mais de 2 horas conversando com aquela pessoa, muito necessitada, que precisa muito de oração, que está com o maior problemão, e eu fiquei lá. Então eu fiz uma oração: Senhor, eu quero discipular alguém,
Eu quero no dia de hoje, eu quero investir a minha vida na vida de alguém, Senhor. E eu quero que seja aquela pessoa, Senhor, se for a tua vontade. Então, nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vem dos lábios do Senhor. Mas que eu discipulei para a glória do Senhor. O Senhor me usou. Deus usa até pastor, irmã Genesi. Olha que coisa boa. Até pastor Deus usa. Aí você vai fazendo essa oração: Senhor, olha, eu quero discipular alguém hoje, Senhor. Quero andar com alguém. Aí um dia desse fui fazer uma visita, visitei, saí da visita, já do outro lado da rua encontrei alguém. Ele falou assim: pastor, obrigado por orar comigo, obrigado por estar aqui, mas eu queria falar para o senhor, pastor, o fulano lá, nossa, o Deus da glória, está precisando, hein, pastor? Está precisando. Ah, pastor, e tem mais outro que está precisando. Então, se você ora, se você crê que Deus responde a sua oração, Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai te dar experiência de você ser uma bênção na vida de pessoas que estão com a vida arrasada, com a vida ferida, machucada, pessoas desanimadas, pessoas abatidas, pessoas caídas, e que precisam da restauração, da transformação de Deus. O que acontece é que às vezes nós queremos andar perto das pessoas que são certinhas, perto das pessoas que não vão falar problemas para nós queremos andar perto de pessoas que só vão contar coisas boas para nós. Esse reino é o reino da carne, esse reino não é o reino espiritual. O reino espiritual é o reino da batalha, é o reino da guerra, e que a gente vence em nome do Senhor Jesus. E a gente vai vendo pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, discipular alguém, ensinar alguém a orar, a ler a Bíblia, a ter experiência com Deus, mostrar que uma parte do caráter dela não é o caráter de Jesus, e que o Senhor quer gerar o caráter de Cristo na vida dela. 1 de Pedro capítulo 3, verso 15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A pessoa pergunta: por que você é crente? Por que você espera a vinda de Jesus? Você sabe responder? Por que você vai à igreja? As pessoas podem perguntar isso para nós. Você sabe responder? É uma ótima oportunidade para evangelizar, para começar o discipulado. O discipulado. Em quinto lugar, para ter a vida transformada, debaixo da graça, da misericórdia de Deus, é preciso ajudar o próximo. Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10 diz assim: então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ajudar o próximo, socorrer o próximo nas suas necessidades, fazer o bem, ajudar as pessoas, isso também transforma a nossa vida. A palavra de Deus diz, irmãos, que é melhor dar do que receber. Um dia alguém me fez uma pergunta e falou assim: pastor, eu não sei como que é essa história de melhor dar do que receber. Como que funciona isso? É melhor dar do que receber, porque quem está recebendo é tão bom também. Como que é isso? Melhor dar do que receber. É porque você não precisa receber, você já tem para dar. É bom para os dois, porque quando a gente faz a vontade de Deus, é bom para os dois. É bom para quem recebe, mas é melhor ainda para aquele que tem condições de dar, Então abençoe a vida de alguém, ajude alguém. Romanos 12, 13 diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Você sabe de alguém que está necessitado? Você sabe de alguém que está perecendo financeiramente, emocionalmente, no relacionamento com os filhos, no relacionamento conjugal? Você sabe de alguém que está passando por alguma necessidade? Seja
um agente de Deus para abençoar esta vida. 1 de João capítulo 3, versos 17 e 19 diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, se você vê alguém perecendo, e você diz que ama ele, e você tem condições de ajudar ele, e você não ajuda, o seu amor não é um amor de fato e de verdade, porque o amor de fato e de verdade, se pode, ajuda aquela pessoa, abençoa a vida daquela pessoa. 1 de João capítulo 3, 17 e 19, é um texto maravilhoso, que nos estimula a ajudar os nossos irmãos. Em quinto lugar, para você ter a vida transformada, é preciso relembrar o significado do batismo. Tem gente que batizou na adolescência, e ele não entendeu o significado do batismo. Tem gente que batizou adulto, mas não entendeu o significado do batismo. Nós recebemos uma pessoa que se batizou em outro lugar, e os irmãos sabem que nós temos a classe de integração. Foi tão boa a experiência quando nós estávamos ministrando para ela, e ela disse assim: nossa, eu não sabia que o batismo significava isso. Pois é, o batismo significa isso e muito mais, que nós não temos tempo de falar agora. Então, Romanos capítulo 6, verso 3 diz: ou porventura ignorais que todos nós, os cristãos, os crentes, que fomos batizados em Cristo Jesus, desculpa, irmãos, vou começar de novo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É uma pergunta. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então eu acho que essa figura que o apóstolo Paulo usa, ela é maravilhosa, né? O que é o batismo? O batismo, ele acontece primeiro no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser interior. É lá que acontece o batismo primeiro. E depois, de maneira simbólica, acontece nas águas também. E o que acontece nas águas ilustra bem o que aconteceu dentro de nós. E aqui a figura é a figura da morte e da ressurreição. Então, quando um presbítero, um pastor, pega aquela pessoa, faz a profissão de fé pública ali, e ele mergulha a pessoa nas águas, significa: eu estou morrendo para o mundo, eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou morrendo para a vida de pecado, eu estou morrendo para a minha aliança com Satanás. E aí quando ela volta, ali é o símbolo da ressurreição, que ela nasceu de novo, que agora ela pertence a Deus, que agora ela abandonou a aliança com Satanás, que agora ela vive para Deus e que ela pertence a Deus. Então nós precisamos lembrar o significado do batismo. Quando as tentações vierem, quando os prazeres da nossa carne quiserem dominar a nossa mente, as nossas emoções, eu preciso relembrar isso para o meu coração. Não, eu morri para o mundo e nasci para Deus. Eu sou uma nova criatura. Não é isso que diz 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás
eis que tudo se fez novo. Não vou mais falar esse palavrão, não, esse palavrão não glorifica a Deus, não. Não, eu não vou ficar mais mostrando o meu corpo, não, meus seios, não, isso aí não glorifica a Deus, não. Agora o meu corpo pertence a Deus. Não vou mais ficar assistindo essas coisas, não. Agora eu vou assistir pregação, vou assistir um bom filme, não vou ficar mais ouvindo essas músicas do mundo, não. Agora eu vou escutar hino, coisas que vão trazer edificação para minha alma, porque eu morri para o mundo, não sou mais escravo do pecado, agora eu vivo para Deus, eu me batizei, eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo, agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou uma pessoa espiritual. Antes eu estava morto ou morta nos meus delitos e pecados, mas agora Cristo, pela misericórdia de Deus, Ele me fez nascer de novo, e eu posso agradar a Deus, debaixo da graça de Deus, aleluia, eu posso agradar a Deus, sou diferente, nós somos chamados para sermos diferentes, aleluia, louvado seja Deus. E em sexto lugar, meus irmãos, é preciso, para ter uma vida transformada, nós relembrarmos o significado da Santa Ceia do Senhor. Da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia é um memorial. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós precisamos relembrar o significado da ceia e trazer à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Romanos 8, 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é a nossa lembrança de que agora, aos olhos de Deus, nós somos declarados justos, nós somos declarados inocentes, no sentido de que no tribunal de Deus, eu não sou mais condenado, e não acontece nada dentro de mim, nenhum sentimento, porque a justificação acontece do lado de fora, é no tribunal de Deus, é no fórum de Deus, onde Deus aceita o sacrifício de Jesus, o sangue derramado de Jesus, para me declarar justo, reto diante dele. Então, justificação é muito mais do que perdão, porque além de receber o perdão de Deus, eu agora sou declarado por Deus como reto, porque a vida que Jesus viveu, a vida santa, a vida perfeita, a vida reta, agora essa vida é atribuída a mim, é imputada a mim, é creditada a mim, e é assim que Deus passa a me olhar e a me enxergar. Eu preciso trazer essas coisas à memória. Eu preciso lembrar, quando eu recebo um fragmento do pão, que eu faço parte do corpo de Cristo, e que nesse corpo de Cristo significa que eu tenho comunhão com o cabeça, que é Jesus, o cabeça do corpo, que é Jesus, e que por causa do cabeça do corpo, que é Jesus, eu tenho livre acesso ao Pai, que é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. E porque eu pertenço ao corpo, além de ter comunhão com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, eu também preciso ter comunhão com os meus irmãos. Eu preciso ter comunhão com as minhas irmãs, eu preciso estar junto com eles, eu preciso ser ajudado por eles, e eu preciso ajudá-los. Isso é a Santa Ceia. Irmãos, a igreja, pensando especificamente na nossa, muitas vezes nós vivemos de encontros, vem para o culto, acaba o culto, vai embora, a gente não se vê mais.
Então nós precisamos ter comunhão, irmãos. Isso é o significado da ceia. Precisamos conhecer novos irmãos. Talvez, deixa eu pegar um exemplo, talvez o Caleb não tenha amizade, não tenha uma comunhão com Eliseu. Talvez o Fernando, que é um novo convertido, tem 2 Fernandos novos convertidos, talvez não tenha comunhão com o Fernando, que é o outro Fernando, que é o velho convertido. 3 Fernandos, hein? E tem o presbítero Fernando, que é mais velho ainda, lá da época dos dinossauros. Brincadeira, presbítero Fernando. Brincadeira, presbítero Fernando. 4 Fernandos. Será que os 4 Fernandos se conhecem? E Tiago? Tem o Tiago da Adriele, tem o Tiago da Juliana. Será que eles se conhecem, sim? Comunhão, irmãos. Conhecer. Vou ligar para esse irmão aqui. Esse é o significado da ceia também. Comunhão. Eu estou em comunhão com Deus. E eu não vou quebrar a minha comunhão com Deus. Quer dizer, você vai quebrar, mas você não vai ficar com ela quebrada. Você vai restaurar, você vai confessar, você vai abandonar. Isso é Santa Ceia, um memorial do que Cristo fez por nós na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, e o que Ele continua fazendo por nós agora lá no céu. Diz a Bíblia que Ele está intercedendo por nós. Então, às vezes, a Santa Ceia pode ser só um ritual, só beber um pouquinho de líquido, né? Se for só um ritual é ruim, porque é bem pouco que vai ali naquele cálice. E o pão também é pequeno, o pão. Então não pode ser um ritual, algo mecânico. Tem que comunicar algo espiritual no meu coração, na minha vida espiritual. O que o Senhor viveu por mim, o que significou a cruz, o que significou a ressurreição, e o que significa a ascensão dele na glória, intercedendo por cada um de nós. Versículo 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aleluia. Eu sou casado com Jesus, eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus. Muitas vezes eu quebro a aliança com Ele, mas Ele nunca quebra a aliança dEle comigo. E aí eu me jogo no chão, eu me rastejo aos pés dEle, eu beijo os pés dEle, os pés dEle, e digo: Senhor, eu falhei mais uma vez, eu errei mais uma vez, Senhor, me perdoa, Senhor, não deixa o pecado me escravizar, Senhor. Eu beijo os pés dEle, e Ele me lembra: eu já paguei por esse seu pecado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Lembra do significado da Santa Ceia. Tem gente que não, a Santa Ceia virou algo tão banal para ele toma pela televisão mesmo, é uma coisa assim. Não é não, irmãos. A Santa Ceia é um sacramento para nós honrarmos ao nosso Deus e a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Então essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Nós precisamos lembrar de algumas coisas, relembrar de princípios que Deus nos deu para termos a nossa vida transformada. Um dia o João Vitor falou para mim: pastor, perguntei para ele: como que está, João? Ele falou assim: pastor, daqui para frente só para trás. Eu falei: como assim? Daqui para frente só para trás? Como que está a sua vida? Pastor, daqui para frente só para trás? Daqui para frente só para frente, amém? E a gente só para no céu, amém? O Senhor quer continuar transformando a nossa vida, quer fazer de você um filho melhor, quer fazer de você um pai melhor, um esposo melhor.
quer fazer de você uma esposa melhor, quer fazer de mim um filho melhor e você um filho melhor. Eu estava até esquecendo como que era ser filho, irmãos. Minha mãe mora longe, mas ela ficou uma semana aí. Eu lembrei como que é ser filho de novo. Como que é bom ser filho, irmãos. É maravilhoso ter a mamãe perto. Como é bom, maravilhoso, muito bom ser filho. Para ter uma vida transformada é preciso, diga comigo, orar. Diga mais forte, orar. Meditar nas Escrituras. Louvar a Deus. Evangelizar. Discipular. Lembrar do significado do batismo e da ceia. Eu estou lendo um livro maravilhoso que chama Verdades que Transformam, do James, e tem um capítulo que é sobre arrependimento, um outro capítulo que ele fala sobre fé, e ele conta uma história verídica, segundo o livro, que aconteceu lá na China, quando 2 soldados armados chegaram numa casa onde os cristãos estavam cultuando. Naquele momento onde você não tinha tanta liberdade religiosa, e eles bateram o pé na porta, arrombaram a porta, e com a espingarda na mão, a arma na mão, eles perguntaram: quem estiver aqui e for cristão, todos vão morrer. E o pessoal começou de alguma forma a ficar desesperado, e eles disseram: mas nós vamos dar uma oportunidade para vocês, quem não for cristão, quem quiser negar a Jesus, nós vamos abrir as portas e vocês saiam daqui correndo. Todo mundo desse lado que quer ir embora, passou uma turma para cá, e a outra turma ficou firme lá. Então some daqui vocês, senão vocês vão morrer também, porque esses que vão ficar aqui vão ser metralhados agora. E aí a turma saiu correndo, desesperado, tropeçando, cambaleando, sumiram embora. Os 2 soldados fecharam a porta e disseram assim: não se desesperem, nós 2 também somos cristãos, e nós viemos cultuar com vocês que são verdadeiros cristãos aqui. O que eu quero dizer com isso é que aquele que acredita no Evangelho de Jesus Cristo, ele pratica as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, e por praticar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, ele tem a vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje você ouviu aqui uma pastoral, e o seu pastor relembrou princípios da palavra de Deus: orar, meditar nas Escrituras, louvar a Deus, evangelizar, discipular, sempre meditar no significado do batismo e da Santa Ceia. A minha parte eu estou fazendo, ainda que muito superficialmente, mas você agora também tem a responsabilidade de praticar esses princípios para você ter a vida transformada pelo poder do Evangelho e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém.